Iniciamos com Meg Altman com sua filha de 11 anos, Sarah, chegando para ver uma casa de 4 andares no Upper West Side, em Nova York, que supostamente Meg pretende comprar. A casa foi reformada em 1994 e possui todas as comodidades esperadas. A propriedade conta com um pequeno quintal e uma quantidade de espaço interno incomum para Manhattan. A casa também possui um elevador interno em funcionamento. Sidney, o ex-dono, faleceu recentemente, e a corretora de imóveis conta a Meg que os filhos dele estão envolvidos em uma disputa amarga pelo controle da herança. No tour pela casa, ela encontra um quarto protegido por concreto e aço em todos os lados, com uma pesada porta de aço e um extenso sistema de segurança, incluindo várias câmeras de vigilância, sistema de som interno e uma linha telefônica separada. Eles o chamam de quarto do pânico. Ele é um quarto de segurança para o morador se refugiar em caso de invasão ao imóvel. Dentro do quarto, Meg percebe que tem claustrofobia. A pesada porta de aço possui sensores de movimento embutidos na altura do peito e dos tornozelos e não se fecha se houver algo bloqueando-a. Meg fica impressionada com a casa toda, então ela compra a casa e logo mãe e filha se mudam para a nova casa. À noite, ela janta e conversa sobre a primeira noite na casa, dizendo que queria fazer algo especial. Mais tarde, Sarah fala para sua mãe que ela não perguntou o que achava da casa, mas Meg diz que não perguntou porque já sabia que ela não iria gostar. Ainda naquela noite, Meg passa a organizar as coisas e aprende a ativar e operar todo o sistema de segurança. Então ela liga as câmeras no quarto do pânico. Por volta de 1h30 da manhã, um carro para em frente à casa e 2 homens se aproximam da porta de entrada. Tentam abri-la, mas não conseguem. Um deles tenta entrar pelos fundos e percebe que todas as portas estão trancadas. Ele sobe pela escada até a parte de cima e consegue abrir uma pequena entrada. O sinal de segurança apita, mas não dispara o alarme, pois Meg não o configurou corretamente. Um deles consegue entrar dentro da casa e assim que começa a descer as escadas, percebe que há moradores na casa. Meg acorda e toma um pouco de água que está em uma garrafa ao lado de sua cama. O homem que conseguiu entrar na casa chega ao quarto de Sarah, vê ela dormindo, desce para o andar de baixo, abre a porta para outro entrar e desativa o alarme da porta da frente. Então chega o terceiro homem, que está usando uma máscara. Um deles é Junior, neto do antigo proprietário. O outro, que entrou pela parte de cima da casa, é Burnham, funcionário da empresa de segurança da residência. O mascarado é Raul, que tem experiência em assaltos e foi recrutado por Junior. Já todos dentro da casa, Junior percebe que há moradores ali. Burnham diz que há uma menina no último andar e uma mulher no terceiro andar, que estão dormindo. Junior diz que elas só deveriam estar ali depois dos 14 dias e ainda faltava uma semana para completar esse prazo. Burnham diz que vai embora, mas Junior fala que eles podem lidar com a situação. Burnham insiste em ir embora. Junior consegue convencê-lo após de dizer que há 3 milhões de dólares dentro da casa e que eles são os únicos que sabem. No quarto, Meg vai até o banheiro e toma um remédio. Os 3 bandidos sobem a escada até o segundo andar. Meg está no banheiro do terceiro andar e eles ouvem um barulho vindo de lá. Meg volta para o quarto e deita na cama, mas percebe que esqueceu a luz do quarto do pânico acesa e vai até lá para apagá-la. Chegando ao quarto, ela percebe os intrusos pelas câmeras. Os 3 bandidos continuam subindo as escadas em direção ao terceiro andar, onde Meg se encontra. Meg continua observando os intrusos subirem na escada. De repente, Meg sai correndo e eles percebem que foram descobertos. Meg corre até o quarto de Sarah e tenta acordá-la. Elas tentam fugir, mas, assim que saem do quarto, dão de cara com Raul. Meg consegue entrar no elevador e descer para o andar de baixo, e Raul não consegue pegá-las. Raul avisa Junior que elas estão no elevador descendo para o andar de baixo. Junior corre para o elevador, mas ele desce até o segundo andar onde está Burnham. Junior diz que elas estão indo para o andar dele, mas Burnham responde que não vai machucá-las. Dentro do elevador, Sarah lembra Meg do quarto do pânico. Meg sobe novamente ao terceiro andar. Elas conseguem entrar no quarto do pânico e fechar a porta de aço a tempo, antes de Junior consegue alcançá-las. Junior fica furioso por não ter conseguido pegá-las. Sarah pergunta a Meg se eles conseguem entrar no quarto do pânico, e Meg diz que é impossível. Raul pergunta a Burnham se Meg já chamou a polícia. Burnham diz que não havia como, pois ela está sem linha telefônica no quarto do pânico, já que isso precisava ser feito pela empresa onde ele trabalha.
e ele verificou que ela não fez. No quarto, Meg vê um botão do alto-falante externo. Ela começa a se comunicar com eles do lado de fora. Ela diz que já chamou a polícia e que eles estão a caminho. Pelo monitor, Burnham faz gestos, pois eles não conseguem se comunicar por voz. Eles indicam que elas estão sem telefone. Meg fala para eles pegarem o que querem e irem embora. Burnham tenta se comunicar escrevendo em um papel. Nele, escreve que o que eles querem está dentro do quarto do pânico. Meg questiona como eles sabem sobre o quarto. Burnham se recusa a explicar e Junior diz que vai revelar apenas alguns detalhes. Junior escreve que eles sabem mais sobre o quarto do que ela imagina. Meg diz que não vai sair e que eles não vão entrar. Junior tenta convencer Meg de que eles não são pessoas más, que só vão pegar o que querem e ir embora. Em um momento de reflexão, Burnham diz que passou 12 anos construindo quartos para impedir pessoas como eles de entrar. Junior pergunta para Burnham se tem outro jeito de entrar, então Burnham responde que não há como. Então ele sugere que bloqueiem tudo e deixem Meg presa dentro da casa. No quarto, Meg começa a ficar nervosa, pois está em um lugar apertado e tem claustrofobia. Sarah tenta acalmá-la dizendo que pessoas não são mais enterradas vivas, algo que acontecia antigamente. Meg pergunta quando isso acontecia, e Sarah responde que há 20 ou 30 anos atrás. Do lado de fora, eles começam a bloquear portas e janelas. Sarah começa a vasculhar o quarto, e Meg pede que ela se acalme. Então elas ouvem pancadas no chão. Raul usa uma marreta para quebrar o teto do andar de baixo e tentar alcançar o quarto do pânico por baixo. Burnham diz que não vai funcionar por causa do concreto e do aço, mas Raul continua quebrando tudo. Meg e Sarah começam a gritar por socorro, achando que algum vizinho poderia ouvir. Burnham quebra a parede e coloca uma mangueira de um botijão de gás no buraco. O plano é forçá-las a sair com o gás. Eles liberam o gás, mas Raul fica nervoso e abre ainda mais o gás, sufocando-as. Burnham diz que eles vão matá-las, que era apenas fazê-las sair. Junior afirma que elas não vão morrer, que o máximo que pode acontecer é desmaiarem. Burnham então questiona como eles vão entrar se elas desmaiarem. Junior percebe o erro e pede para Raul diminuir o gás, mas ele não obedece, e os três começam a discutir. Sem conseguir vedar as saídas de ar, Meg encontra um acendedor e pede para Sarah se proteger com o protetor de incêndio. Burnham ouve barulhos vindos do quarto e vai investigar. Junior tenta ouvir o que elas estão fazendo, quando Burnham desconfia e manda desligar o gás. Meg incendeia o gás enquanto ela e Sarah se cobrem com mantas à prova de fogo, causando uma explosão que se dissipa para o cômodo externo e provoca um incêndio, ferindo Junior. Dentro do quarto, Sarah vê o quarto de um vizinho pelo duto de ventilação. Ela tem a ideia de pegar uma lanterna e fazer sinais para chamar a atenção, mas o vizinho o ignora. Raul diz a Junior que eles precisam conversar no andar de baixo. Junior desce, e quando Burnham tenta ir junto, Raul o impede, dizendo que a conversa é apenas entre os dois. No andar de baixo, Junior e Raul conversam. Raul diz que $100 mil não é suficiente e que quer 1/3 de tudo o que está lá dentro. Junior aceita o novo acordo. Meg vê pelo monitor que o quarto onde estava dormindo está vazio e que 2 deles estão no andar de baixo, nas escadas. Então ela se lembra de que deixou o celular na cama. Meg pensa em sair para pegá-lo. Burnham, ouvindo a discussão, decide intervir e desce a escada. Meg sai para tentar pegar o celular. Enquanto os três discutem, Meg derruba um abajur, eles ouvem o barulho e correm de volta para o quarto, mas Meg consegue pegar o celular e retornar ao quarto do pânico. Do lado de fora, eles percebem que ela conseguiu um celular. Burnham diz que não é possível fazer ligação dentro do quarto do pânico, pois o celular não recebe sinal. Dentro do quarto, Meg vê o telefone e percebe que não conectou todas as linhas, mas que a linha principal estava conectada. Ela tenta localizar o cabo da linha principal. Burnham percebe que Junior não cortou a linha principal. Meg então se conecta à linha telefônica e consegue falar com seu ex-marido, Stefan. Enquanto tenta explicar a situação, Burnham e Raul conseguem cortar a linha, encerrando a chamada. Meg diz a Sarah que o Stefan vai fazer alguma coisa, mas Sarah acredita que não, pois a nova mulher dele não vai deixar. Meg insiste, dizendo que ele percebeu que algo está errado. Junior deixa escapar que há muito mais dinheiro que ele vai herdar, desistindo do roubo. No quarto do pânico, Meg procura algo doce, pois Sarah está com a glicemia baixa.
Junior e Burnham descem as escadas discutindo sobre o dinheiro. Mas quando Junior chega à porta, é executado com um tiro na cabeça por Raul. Quando Raul arrasta o corpo do Junior para dentro, um homem aparece na porta e Raul o puxa para dentro. Burnham tenta sair pela porta, mas é impedido pelo Raul. Burnham pega a carteira do homem desconhecido e descobre que ele é Stefan Altman, ex-marido de Meg. Eles perguntam se ele recebeu uma ligação de Meg, e ele confirma que sim, mas que a ligação foi cortada. Raul ameaça Burnham para que ele crie um plano para entrar no quarto do pânico. Burnham tem uma ideia. No monitor aparece a identidade de Stefan, e Meg vê que eles o capturaram e o usam como chantagem para que ela saia, ou Raul o matará. Raul agride Stefan para que elas vejam. Burnham tira uma blusa e cobre a câmera do monitor para que elas não vejam mais. Nesse momento, o medidor de glicemia de Sarah apita, e ela começa a passar mal. Pelo monitor, Meg vê Burnham carregando Raul para o andar de baixo e colocando-o em uma cadeira. Meg decide sair, deixando a porta do quarto do pânico aberta, mas era uma armadilha de Burnham para conseguir entrar. Meg corre até a geladeira para pegar a injeção de glucagon para aplicar em Sarah. Burnham entra no quarto do pânico e vê Sarah no chão passando mal. Ao tentar voltar, Meg vê Raul esperando atrás da porta. Ela bate a porta nele, derrubando-o no chão, mas ao chegar à porta do quarto do pânico, encontra Burnham, e Raul consegue agarrá-la. Meg começa a se debater e deixa cair o medicamento de Sarah. Durante a luta, Meg consegue pegar a injeção e jogá-la para dentro do quarto do pânico. Raul prende os dedos na porta ao fechá-la. Meg ouve pelo alto-falante que Raul deixou a arma no casaco. Meg encontra a arma. Burnham, Raul e Sarah ficam presos no quarto do pânico. Burnham fala pelo interfone, dizendo que sabe que Meg está armada e pede que ela coloque a arma perto da porta e se afaste. Meg responde que ele precisa abrir a porta, pois Sarah está muito doente e precisa da injeção. Burnham diz que se abrir a porta, ela vai atirar neles. Meg pede que ele aplique a injeção em Sarah. Burnham pega o medicamento e pergunta se Sarah consegue aplicar sozinha. Ela diz que não. Burnham pergunta o que acontece se ela não tomar a injeção, e Sarah responde que pode entrar em coma e morrer. Meg bate na porta pedindo que abram. Raul, com os dedos presos, sente muita dor e tenta alcançar o botão da porta, mas não consegue. Burnham pede para Meg descer para o andar de baixo e deixar a arma. Meg desce, mas leva a arma com ela. Quando Burnham abre a porta do quarto do pânico, liberando a mão de Raul, Meg corre de volta e Burnham fecha a porta novamente. Raul ameaça Meg, dizendo que, se ela sair ou chamar a polícia, ele vai matar Sarah. Burnham aplica o remédio em Sarah. Pelo interfone, Burnham diz que ela ficará bem. Meg vai até Stefan e pergunta se ele consegue se mexer, mas ele diz que o braço dele está quebrado. No quarto do pânico, Burnham encontra o cofre. Nesse momento, 2 policiais aparecem na porta tocando a campainha. Meg vê que é a polícia e Stefan diz que foi ele quem chamou. Meg vai até os policiais, fingindo ter acabado de acordar, e conversa com eles. Um policial diz que houve uma chamada daquele local e que eles gostariam de entrar para verificar, mas Meg não permite. Um deles diz que o marido dela afirmou que ela ligou pedindo ajuda quando a ligação caiu e que um vizinho ouviu gritos vindos da casa. Meg diz que estava bêbada comemorando a nova casa. Um policial comenta que ela não parece bem e diz: se algo estiver acontecendo e se ela não puder dizer, poderia fazer algum sinal. Meg não pode se arriscar e afirma que está tudo bem, que não há problema nenhum. Os policiais vão embora. Meg vai até a cozinha, pega a chave de uma porta e a marreta que Raul usou anteriormente. Meg quebra as câmeras enquanto Burnham tenta abrir o cofre. Raul percebe que as câmeras estão sendo destruídas, mas eles ignoram, e Burnham continua. Meg quebra um espelho no banheiro, espalhando estilhaços por todos os lados. No quarto do pânico, Burnham consegue abrir o cofre. À primeira vista parece vazio, mas depois encontram um envelope com títulos bancários no valor de 22 milhões de dólares. Burnham abre a porta do quarto do pânico e sai com Raul e Sarah. Ao tentar sair da casa, Burnham percebe que Meg fechou todas as portas, deixando apenas uma saída. Eles seguem até a escada. Descendo, Burnham encontra Stefan apontando a arma para ele, mas Sarah diz para não atirar. Burnham manda Raul soltar Sarah. Meg aproxima por trás de Raul, acertando na cabeça com a marreta, fazendo com que ele caia da escada.
Burnham quebra a porta e sai para o jardim, tentando subir o muro, mas não consegue. Raul sobe a escada de volta até Meg. Stefan atira, mas erra. Meg tenta acertar Raul novamente com a marreta, mas ele desvia, derrubando Meg no chão. E logo após Raul derruba Stefan, fazendo-o deixar cair a arma. Lá fora, Burnham ouve os gritos de Stefan. Raul alcança Meg e tenta estrangulá-la. Sarah pega algumas injeções e pula nas costas dele, mas Raul consegue tirá-la. Ele pega a marreta e quando está prestes a acertar Meg na cabeça, Burnham chega por trás dele e atira nele, matando-o. Burnham sai para o jardim. Logo depois, a polícia invade a casa, mas Burnham não consegue fugir e é preso. No final do filme, Meg e Sarah estão sentadas em um banco de praça, lendo anúncios de casas à venda em um jornal. Se gostou, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!